Nunca gostei de circos, mas naquela noite, algo me puxava para a tenda iluminada de maneira estranha na estrada deserta. A placa de madeira, antiga e descascada, mal deixava ler as letras vermelhas. Circo Encantado. O vento carregava um cheiro estranho, mistura de açúcar queimado e ferro, e cada passo que eu dava sobre a grama úmida parecia despertar um sussurro entre as sombras. As arquibancadas estavam vazias, mas risadas distantes ecoavam como se uma multidão invisível estivesse assistindo. O chão rangia sob meus pés, e uma luz amarelada tremeluzia sobre o picadeiro. Meu coração acelerava, mas algo me impedia de recuar. Foi quando vi o primeiro palhaço. Ele não sorriu, apenas me olhou, imóvel, com olhos que pareciam fundos demais para serem humanos, e sua maquiagem estava borrada, como se lágrimas negras tivessem escorrido pelo rosto. Ele apontou lentamente para a entrada da tenda. Sem pensar, segui o gesto, sentindo o frio subir pela espinha. O tecido da tenda parecia engolir a luz do mundo exterior, e quando cruzei o limiar, um cheiro ainda mais forte me envolveu. Algo podre, como carne velha misturada a doces. As cortinas se fecharam atrás de mim com um estrondo seco, e o silêncio caiu, pesado e sufocante. Senti o peso de todos os olhares invisíveis, e meu instinto gritava para eu sair, mas meus pés continuavam a andar. No centro do picadeiro, um palco pequeno estava cercado por objetos quebrados, uma cadeira de madeira rachada, um cavalete caído e brinquedos que pareciam antigos demais para existir. Ao redor, sombras se contorciam de forma estranha, como se dançassem uma música que eu não podia ouvir. Então, uma voz fina, quase um sussurro, ecoou do nada. Você veio, finalmente. Meu corpo congelou. Olhei para todos os lados, mas não havia ninguém visível. O vento entrou de repente, soprando as cortinas de forma que pareciam braços prontos para me agarrar, e uma sensação de estar sendo observado de todos os ângulos me envolveu. A cada passo que eu dava em direção ao centro do picadeiro, o chão parecia ceder, e sombras pareciam crescer nos cantos, ganhando forma própria. Um segundo palhaço apareceu atrás de uma coluna quebrada, silencioso, com olhos vermelhos brilhando na escuridão. Ele inclinou a cabeça lentamente, e o som de uma gargalhada baixa, gutural, reverberou nas minhas costas. Tentei gritar, mas minha voz falhou. Olhei para a saída, mas a entrada da tenda parecia mais distante, como se o espaço tivesse se esticado e eu estivesse preso dentro de uma ilusão. Então, senti algo tocar meu ombro. Um toque frio, gelado, que queimava como ferro fundido. Virei-me lentamente e não havia nada, apenas o eco da risada que se espalhava por toda a tenda. Meu coração batia descompassado e a sensação de que eu não estava sozinho só aumentava. Cada sombra parecia respirar, cada canto escondia um segredo. E naquele instante, compreendi que aquele circo não era feito para entreter, mas para aprender, para observar, para brincar com o medo de quem ousava entrar. Um terceiro palhaço surgiu diante de mim, segurando uma máscara quebrada, sorrindo de forma impossível. Ele se aproximou lentamente e, com um gesto, indicou que eu seguisse até o fundo da tenda. Hesitei, mas algo dentro de mim, talvez curiosidade ou desespero, me impulsionou a caminhar. Cada passo era acompanhado por um rangido sinistro, como se o próprio piso reclamasse da minha presença. Então, uma porta pequena, quase invisível, surgiu no fundo do picadeiro, iluminada por uma luz fraca. Parecia promissora, talvez a saída, mas quando me aproximei, ouvi um coro de vozes finas, distorcidas, sussurrando meu nome, chamando, rindo, chorando. Foi nesse instante que percebi. O circo encantado não era feito para visitantes. Era feito para prisioneiros. E eu acabará de me tornar a atração principal. A porta no fundo do picadeiro rangeu quando empurrei,
revelando um corredor estreito, iluminado por velas que lançavam sombras dançantes nas paredes cobertas de pó e teias. O ar tinha um cheiro metálico, como se o sangue tivesse impregnado cada pedra e madeira do lugar. Cada passo que eu dava parecia ecoar eternamente, e os sussurros distorcidos do circo seguiam-me, formando palavras que eu não conseguia entender, mas que provocavam um arrepio incontrolável. Então, houve passos atrás de mim, leves, quase imperceptíveis, mas eu sentia cada aproximação. Quando olhei para trás, nada havia. Apenas a escuridão parecia se movimentar, como se estivesse viva, respirando junto comigo. Continuei pelo corredor até chegar a uma bifurcação. Uma seta pintada no chão em tinta preta indicava a esquerda, mas a sensação dizia para seguir à direita. O medo me congelou, mas avancei à direita, e a cada metro, o ambiente mudava. O corredor se alongava de forma impossível, paredes se fechando e abrindo, como se o próprio circo estivesse se deformando ao meu redor. De repente, uma risada estridente cortou o ar, e uma sombra surgiu no chão à minha frente. Tentei pular, mas senti minhas pernas pesadas, presas por algo invisível. A sombra se esticava, alongando-se para mim, e quando finalmente olhei para cima, vi figuras no teto, palhaços pendurados, olhando para mim com olhos fundos e vazios, sorrindo de maneira que nenhuma boca humana poderia reproduzir. Meu coração disparou. Corri, tropeçando nas pedras e em restos de equipamentos antigos do circo, até encontrar uma porta de ferro enferrujado. Quando toquei a maçaneta, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo, quase me paralisando. Empurrei com toda força, e a porta cedeu, revelando uma sala ampla e circular. No centro, um espelho grande refletia minha imagem, mas distorcida. Meu rosto parecia alongado, meus olhos mais fundos, e atrás de mim, dezenas de figuras surgiam, palhaços, acrobatas e animais deformados que não existiam no mundo real, todos me observando com atenção doentia. Uma voz ecoou dentro da minha cabeça. Não tente fugir, este é o lugar onde os medos ganham vida. Tremendo, dei um passo para trás e senti algo roçar meu braço. Um dos espelhos se moveu como líquido, e uma mão disforme surgiu dele, agarrando-me. Gritei, mas o som parecia engolido pelas paredes. Um dos palhaços do picadeiro apareceu na porta, com um sorriso que se abriu de forma impossível, e gesticulou para que eu o seguisse. Com relutância, avancei, cada passo mais pesado que o anterior. Então, percebi que o chão sob meus pés começava a se quebrar, revelando um abismo escuro, profundo, de onde risadas e gritos se misturavam. As figuras atrás de mim avançavam lentamente, e cada sombra parecia ganhar vida própria, contorcendo-se de maneira grotesca. O medo era quase físico, sufocante, e percebi que qualquer tentativa de fugir só aumentaria o sofrimento. Então, uma voz feminina, doce e distante, chamou meu nome. Seguindo o som, cheguei a uma porta de madeira fina, coberta de símbolos que pareciam se mover sob meus olhos. Abrindo-a, encontrei um corredor diferente, chão firme, paredes limpas, mas o silêncio era ainda mais perturbador que os gritos e risadas. O corredor se estendia infinitamente e, de repente, o chão vibrou. Uma sensação de estar sendo puxado para baixo me fez cair de joelhos. Olhei ao redor e vi que o espaço parecia se dobrar, como se estivesse dentro de um pesadelo vivo, e as vozes, agora, não vinham de sombras, mas do próprio ar. Cada palavra era uma ameaça, cada som, uma promessa de dor. E então, um último sussurro ecoou, quase humano. O circo te quer e não descansará até ter você por completo. A partir daquele momento, entendi que o labirinto das sombras não era apenas um lugar. Era uma entidade viva, faminta por medo, e eu acabará de me tornar sua presa. Senti minhas pernas falharem ao entrar em uma sala maior, como um antigo teatro dentro do circo, mas completamente abandonado, exceto pelas sombras que se moviam de forma impossível sobre as cortinas rasgadas. No centro, um palco elevado com madeira rangente parecia me chamar,
convidando-me a subir. Cada passo que eu dava até ele ecoava, mas não vinha apenas do meu calçado. Sons de passos invisíveis me seguiam, aumentando o meu desespero. Quando alcancei o topo, percebi que o palco estava cercado por cadeiras de plateia vazias, mas cada assento parecia ter uma forma humana se contorcendo, como se estivesse viva. Um sussurro quase musical soou atrás de mim. Aqui, todos dançam ou choram, você escolhe. Uma cortina de veludo vermelho se abriu de repente, revelando figuras distorcidas que antes eram acrobatas, seus corpos alongados, braços finos e pesados, com expressões de dor e riso ao mesmo tempo. Um dos palhaços aproximou-se, segurando uma marionete que se mexia sozinha, reproduzindo meus próprios movimentos. Tremendo, dei um passo para trás e senti algo se agarrar ao meu tornozelo. Olhei e não havia nada, mas a sensação de peso persistia, como se meu próprio medo tivesse se materializado. De repente, as luzes do teto se acenderam, revelando dezenas de olhos nas sombras, observando cada detalhe do meu corpo. Um ventilador antigo começou a girar, espalhando uma música distorcida e incompreensível, que fazia meus dentes rangerem involuntariamente. Uma voz rouca e distante disse: "O medo não é suficiente, você precisa participar." Então, as figuras do palco começaram a dançar uma coreografia impossível, cada movimento refletindo meus maiores medos: quedas intermináveis, fogo, afogamento e isolamento. Minha mente tentava escapar, mas cada pensamento parecia preso em uma teia invisível, enquanto a marionete replicava meus gestos, me lembrando de que eu não tinha controle. Um segundo palhaço se aproximou do fundo do palco, carregando uma caixa de madeira velha, com símbolos riscados que pareciam pulsar. Ele abriu a tampa lentamente, revelando objetos quebrados, dentes, ossos pequenos e pedaços de roupas rasgadas, todos humanos. Meu estômago revirou, e o horror tomou conta de mim quando percebi que cada objeto parecia estar ligado a visitantes anteriores do circo. Um sussurro mais próximo soou. Eles vieram e ficaram para sempre. Então, algo me empurrou para frente, forçando-me a subir no centro do palco. Olhei ao redor e vi que as sombras haviam tomado forma de espectadores invisíveis, observando, julgando, rindo. O ar ficou pesado, quase sólido, e senti minhas mãos tremerem incontrolavelmente. De repente, as cortinas se moveram sozinhas, revelando mais figuras distorcidas. Uma mulher com olhos enormes e vazios, crianças com cabeças desproporcionais, todos se contorcendo e rindo de maneira que nenhum humano poderia reproduzir. Um dos palhaços se aproximou, encostando o rosto no meu, e sussurrou: "Agora é a sua vez, faça o espetáculo começar." O chão do palco começou a se deformar, formando ondulações que me desequilibravam. Tentei correr, mas a marionete me segurou, puxando-me de volta para o centro. Cada movimento que eu fazia era replicado por sombras no palco, criando uma dança macabra e interminável. O medo me consumia, mas uma parte de mim, talvez instinto de sobrevivência, começou a buscar saída. Foi quando percebi uma porta pequena no canto do palco, quase invisível. Uma voz fina e frágil, diferente das anteriores, disse: "Se você quer sair, siga a luz, mas cuidado com o que deixa para trás." Tremendo, corri em direção à porta, sentindo cada sombra tentar me impedir. Ao atravessá-la, entrei em outro corredor, mas agora o ambiente era diferente. Paredes cobertas de espelhos quebrados refletiam milhares de versões minhas, todas com expressões de terror. Cada reflexo parecia mover-se de forma independente, como se estivesse vivo, e sussurros continuavam ecoando, agora multiplicados por cada pedaço de vidro. Percebi então que o circo não era apenas um lugar, mas uma prisão de medo, e que cada ato, cada palhaço, cada sombra existia para me quebrar. E naquele instante, compreendi que sair não seria apenas escapar fisicamente, mas sobreviver psicologicamente ao horror que se escondia por trás do brilho falso do circo. O corredor de espelhos me envolvia completamente.
Cada reflexo mostrava versões diferentes de mim, umas com olhos fundos e sangrando, outras com bocas abertas em gritos silenciosos, algumas até sorrindo de forma cruel e desumana. Meu próprio reflexo parecia me observar com vida própria, antecipando cada movimento que eu fazia. Tremendo, avancei, tentando não encarar diretamente os olhos que me seguiam, mas era impossível. As figuras de vidro não eram apenas reflexos, pareciam querer me puxar para dentro de um mundo distorcido, onde o medo tomava forma física. Ao dar um passo em falso, senti o chão ceder e quase caí em um vazio negro, mas uma mão gelada me agarrou pelo pulso. Virei-me rapidamente e não havia ninguém, apenas minha própria sombra no espelho, alongando-se de maneira antinatural. O corredor parecia se alongar infinitamente. Eu ouvia vozes de crianças, risadas de palhaços e choros distantes, todos misturados em uma cacofonia que fazia minha cabeça latejar. Cada espelho parecia contar uma história diferente de horror, e ao encarar um deles, vi meu corpo envelhecido, com feridas profundas, cercado por figuras que dançavam em um ritual macabro. Senti náuseas e o medo quase me paralisou, mas uma luz fraca no fim do corredor me chamou, como uma promessa de fuga. Corri em direção a ela, mas a cada passo, os espelhos se multiplicavam, criando labirintos intermináveis. No entanto, uma voz feminina, doce e arrepiante, ecoou: "Você está vendo o que todos veem, mas ninguém sai intacto." Um palhaço surgiu entre dois espelhos, sorrindo de forma impossível, segurando um espelho menor, que refletia minha própria imagem distorcida. Ele estendeu a mão. Ao tocar o vidro, senti minha mente tremer. Um grito silencioso atravessou minha cabeça. Quando me recuperei, percebi que estava sozinho em um espaço completamente branco, sem chão ou teto visíveis, apenas eu e meus reflexos que se moviam de forma independente. Uma sensação de vertigem tomou conta de mim e percebi que cada passo me levava mais fundo na loucura. Então, de repente, todos os espelhos explodiram em pedaços e fui lançado para um piso de madeira antiga, rangendo sob meus pés, cercado por sombras que se contorciam e gritavam palavras incompreensíveis. O ar cheirava a ferro e carne queimada. Um dos palhaços se aproximou, segurando uma marionete que tinha meu rosto. Cada movimento da marionete correspondia aos meus pensamentos mais sombrios, me lembrando de todos os meus medos e arrependimentos. Senti minhas pernas falharem e caí de joelhos, incapaz de me levantar. As sombras começaram a se mover mais rápido, formando figuras humanas deformadas, aproximando-se de mim como se quisessem devorar minha sanidade. Um sussurro coletivo disse: "A loucura aqui não tem fim, e você ainda não fez parte do espetáculo." Um tremor percorreu o chão, e figuras surgiram do teto, caindo em direção a mim, enquanto o palhaço segurava a marionete no ar, forçando-me a olhar para ela. Cada detalhe refletia meu próprio desespero: olhos dilatados, boca aberta em gritos silenciosos, e mãos tentando alcançar algo que nunca poderia tocar. Em um impulso desesperado, olhei para o lado e corri em direção a uma porta que surgiu repentinamente entre as sombras. Ao atravessá-la, encontrei uma sala circular, com paredes cobertas de pinturas antigas que pareciam se mexer quando eu piscava. Cada pintura mostrava cenas de horrores cometidos no circo, visitantes que nunca saíram, figuras desaparecidas e palhaços eternamente sorrindo. Meu corpo tremia, e percebi que aquele lugar não era apenas um labirinto físico, mas uma manifestação viva dos medos mais profundos de quem ousava entrar. E então, uma voz baixa e gutural ecoou: "Você chegou à parte mais importante. O ato final está prestes a começar, e não há como recuar." Senti um frio cortante subir pela minha espinha. Naquele instante, soube que o pior ainda estava por vir. A sala circular se transformava a cada segundo que eu respirava. As pinturas nas paredes agora se mexiam de forma mais real, mostrando os visitantes anteriores, todos com expressões de terror absoluto, tentando escapar de braços e pernas distorcidos que se projetavam das molduras. Um cheiro de ferro queimado e couro velho impregnava o ar, e minhas narinas ardiam. De repente,
O chão sob meus pés começou a se deformar, formando ondulações que me desequilibravam, e senti que não havia mais chão sólido. Um grupo de palhaços surgiu, dançando em um ritmo estranho, flutuando sobre o ar como se não fossem presos pela gravidade. Cada passo deles ecoava dentro da minha cabeça, produzindo um som dissonante que fazia minha visão tremer. Um deles segurava uma máscara quebrada que, ao ser aproximada do meu rosto, projetava imagens de meus piores pesadelos, quedas intermináveis, fogo, afogamento e solidão absoluta. Meu corpo congelou, incapaz de se mover, e então a marionete com meu rosto reapareceu, girando no ar em torno de mim. Cada movimento um espelho dos meus pensamentos mais sombrios. As paredes da sala começaram a se fechar lentamente e percebi que, em instantes, estaria completamente preso. As vozes, antes sussurros, agora gritavam dentro da minha mente, repetindo meu nome, zombando de cada tentativa de raciocínio ou fuga. Um palhaço avançou com um sorriso impossível, estendendo minha mão, e senti minhas pernas tremerem de medo. Tentei recuar, mas senti correntes invisíveis prenderem-me ao chão, como se a própria sala quisesse me engolir. De repente, uma cortina surgiu no centro da sala, revelando um palco menor, mas intenso, cercado de sombras que se contorciam de forma grotesca. Uma voz gutural anunciou: "O ato final começa, e você é o protagonista." Fui empurrado para o palco e imediatamente percebi que minhas próprias mãos e pernas não obedeciam totalmente. Era como se eu estivesse preso a fios invisíveis, obrigando-me a dançar no ritmo do circo macabro. Cada passo que eu dava fazia as sombras ao redor crescerem, os gritos ecoarem mais alto e os palhaços se aproximarem com mais intensidade. Um deles segurava uma faca pequena, girando-a lentamente, e outra figura levava um tambor antigo, cujo som fazia meu coração disparar de forma irregular. As figuras das pinturas agora saíam das molduras, caindo ao chão e se contorcendo ao meu redor, formando um círculo macabro de medo. Meu desespero aumentou e comecei a sentir a presença de algo maior, invisível, que observava, analisava e manipulava cada movimento meu. Uma corrente de ar frio percorreu o palco, trazendo sussurros de visitantes anteriores, condenando-me a repetir os mesmos erros deles. As luzes piscavam, revelando a plateia invisível composta de sombras humanas, cujos olhos brilhavam com um vermelho intenso. Um palhaço ergueu um espelho, refletindo não só minha imagem, mas cada um dos meus pensamentos mais íntimos e sombrios, tornando-os reais e tangíveis. Senti minha mente se fragmentar, cada medo se tornando palpável, cada sombra tentando me capturar. Tentei gritar, mas minha voz foi engolida pelo som distorcido da música que tocava, uma melodia de pesadelo que não tinha fim. Então, uma porta surgiu atrás de mim, iluminada por uma luz que parecia segura, um último resquício de esperança. Mas para alcançá-la, eu teria que atravessar o palco, enfrentando todas as figuras, sombras e palhaços que me cercavam. Cada passo era uma batalha contra o medo que se materializava. Cada respiração parecia ser sugada pelas paredes vivas do circo. E quando finalmente levantei meu pé para dar o primeiro passo rumo à saída, senti mãos invisíveis me agarrando de todos os lados, tentando me puxar para o centro, para o coração do ato final, onde o terror não era apenas físico, mas uma presença viva que consumia não só o corpo, mas também a sanidade. O último ato começou quando fui puxado para o centro do palco, cercado por todas as figuras do circo, suas formas distorcidas refletindo cada medo que eu já sentirá. O chão parecia líquido, tremendo sob meus pés, e as sombras se contorciam em formas humanas, monstruosas, cada uma querendo me consumir. O palhaço com a faca aproximou-se, e senti a lâmina fria roçar meu braço, mas sem me cortar fisicamente. Era como se estivesse cortando minha coragem e minha sanidade ao mesmo tempo. As vozes agora não vinham apenas de fora, mas de dentro da minha própria cabeça, cada uma narrando meus pensamentos mais íntimos, expondo cada fraqueza e arrependimento. Um dos espelhos se ergueu do chão, girando lentamente, refletindo não só o que eu era,
mas o que eu poderia me tornar se cedesse ao medo. Então, percebi que o circo não queria apenas me assustar. Ele queria me transformar, me prender para sempre como parte de seu espetáculo eterno. Um dos palhaços estendeu a mão e a luz mudou, revelando milhares de olhos dentro das sombras, todos observando, todos julgando, todos famintos. Um rugido baixo e gutural ecoou pelo teatro e senti algo invisível apertar meu peito, dificultando minha respiração. Em um impulso desesperado, tentei correr em direção à porta que aparecerá na parte 5, mas as sombras se moveram mais rápido que meus pés, bloqueando cada passo. Cada tentativa de escapar parecia apenas me empurrar mais fundo no pesadelo. De repente, a marionete com meu rosto caiu no palco, se abrindo como uma fenda, liberando uma fumaça negra que subiu e se misturou com as sombras ao meu redor. Meu corpo inteiro tremia e percebi que o circo estava me absorvendo, não fisicamente, mas transformando minha essência em parte de suas paredes vivas, de seus espelhos e sombras. Uma risada, fina e estridente, percorreu o espaço e senti mãos invisíveis me segurando pelos ombros, arrastando-me para baixo. Então, como um último sopro de força, fechei os olhos e avancei, não com meus pés, mas com minha mente. Imaginei cada sombra se desfazendo, cada palhaço sendo apenas um reflexo, cada espelho quebrando-se em pedaços. O circo rugiu, como se percebesse minha resistência, mas a luz da porta se intensificou, envolvendo-me por completo. Quando abri os olhos novamente, estava fora da tenda, a estrada à minha frente vazia e silenciosa. O vento trouxe de volta o cheiro da noite comum, mas por dentro eu sabia. Algo me acompanhava. O circo do horror não deixava seus visitantes ir completamente. Cada vez que fecho os olhos, sinto ecos de risadas e vejo sombras distorcidas, lembrando-me de que a experiência mudou minha mente para sempre. Então, ao virar-me uma última vez, vi uma pequena tenda distante, iluminada por luzes tremuluzentes, como se estivesse me chamando de volta. Mas o medo que agora carrego é diferente. Não é apenas o medo de morrer ou de sofrer, é o medo de que, algum dia, o circo venha me buscar novamente, e desta vez, não haverá porta para escapar. A estrada deserta parecia eterna, mas eu seguia, ciente de que o espetáculo não termina jamais, e que o circo do horror sempre estará lá, pronto para abrir suas cortinas e me receber de volta, como parte de seu ato final eterno. O pesadelo do circo havia terminado fisicamente, mas a memória e o terror psicológico continuariam a me assombrar para sempre, lembrando que nem todo espetáculo termina quando as luzes se apagam. Nunca imaginei que receber um convite pudesse ser tão perturbador. Um envelope preto, sem remetente, apareceu na minha porta em uma manhã cinzenta. Ao abri-lo, encontrei um bilhete em tinta vermelha, escrita com letras trêmulas: "Você foi escolhido. Venha ao circo da meia-noite. Traga apenas coragem." Na primeira leitura, pensei que fosse uma piada de mau gosto, mas algo dentro de mim, uma mistura de curiosidade e inquietação, me fez guardar o bilhete no bolso. Durante todo o dia, senti olhos me observando. Cada sombra parecia se mover de forma errática, como se estivesse viva. Ao anoitecer, decidi seguir o bilhete, mesmo sem saber para onde me levaria. A estrada estava deserta, coberta por uma neblina densa que tornava impossível enxergar além de alguns metros. E então, entre a névoa, surgiu uma tenda pequena, preta e vermelha, iluminada apenas por tochas que queimavam sem chama visível. Uma sensação de desconforto me invadiu. A lona parecia respirar, se contorcendo suavemente como se tivesse vida própria. Aproximando-me, ouvi sussurros baixos, quase imperceptíveis, que se misturavam com o vento. A entrada da tenda estava entreaberta, como se me convidasse a entrar, mas eu hesitei. Cada instinto em meu corpo gritava para recuar, mas algo me impulsionava a atravessar aquele limiar. Ao colocar um pé dentro, fui imediatamente envolvido por uma escuridão quase total.
quebrada apenas por luzes distorcidas que piscavam ao longe. O cheiro de ferro e açúcar queimado misturava-se de forma nauseante, e senti uma presença ao meu lado, fria e pesada. Um palhaço surgiu da sombra, parado, observando-me com olhos fundos e vazios. Seu sorriso era largo, mas não havia alegria nele, apenas algo doentio, uma promessa de dor. Ele fez um gesto para que eu o seguisse. Cada passo que eu dava ecoava pelo chão de madeira antiga. Cada movimento parecia ser registrado, observado, como se eu fosse parte de um experimento macabro. Em um canto da tenda, vi pequenas figuras se contorcendo, como se dançassem uma coreografia invisível, mas seus movimentos eram erráticos e grotescos. Uma risada baixa, gutural, percorreu toda a tenda, fazendo meu corpo estremecer. Percebi então que o circo não era feito para entretenimento, mas para transformar o medo em algo físico, algo que me consumisse por dentro. Um segundo palhaço apareceu, carregando uma marionete que parecia exatamente comigo. Ele aproximou a marionete do meu rosto e senti um frio intenso percorrer minha espinha. Meu reflexo na marionete parecia ter vida própria, gesticulando de forma que meus braços e pernas não conseguiam imitar. Foi então que uma voz fina, distante, mas clara, disse: "Agora você faz parte do espetáculo." Senti o chão tremer e a tenda inteira pareceu girar ao meu redor. Cada sombra, cada objeto, cada canto parecia observá-lo. E naquele instante, percebi que não havia saída simples. A única escolha era continuar adentrando o coração daquele circo, onde cada passo seria um teste e cada respiração um risco. O que me aguardava adiante era um terror que ultrapassava qualquer lógica, uma experiência que não apenas ameaçava meu corpo, mas a própria sanidade. Nunca acreditei em lendas, mas naquela noite percebi que algumas existem para serem evitadas. Recebi um bilhete simples, mas perturbador. Venha sozinho. À meia-noite, a tenda espera. O papel tinha cheiro de mofo e sangue seco. A estrada que seguia estava envolta em névoa densa, e cada passo parecia ecoar de forma exagerada, como se alguém ou algo me acompanhasse. Quando finalmente avistei a tenda, soube que não seria uma experiência comum. Sua lona preta e vermelha parecia pulsar, respirando como um ser vivo. A entrada, escancarada, deixava escapar uma luz fraca, que oscilava em tons amarelados. Ao atravessar o limiar, um cheiro forte de ferro e doces queimados me invadiu, provocando náusea. O chão rangia sob meus pés, e cada som parecia amplificado, como se a própria tenda estivesse viva. À medida que avançava, sombras se contorciam nas paredes, formando figuras que lembravam palhaços e acrobatas, mas com proporções erradas, braços alongados e olhos fundos demais. Um deles surgiu diante de mim, parado, imóvel, observando cada movimento meu. Sua maquiagem borrada lembrava lágrimas negras, e ele sorriu lentamente, de maneira impossível, inclinando a cabeça como quem avalia sua presa. Tentei recuar, mas o corredor que eu havia seguido parecia ter desaparecido. Estava preso dentro da tenda. Então, ouvi risadas finas e guturais vindas de todos os lados, misturando-se com sussurros que diziam meu nome, provocando um medo quase físico. Um palhaço avançou, trazendo uma caixa antiga, decorada com símbolos que pareciam pulsar sob a luz. Quando ele abriu, percebi que continha objetos quebrados, dentes humanos, pedaços de roupas rasgadas, pequenos ossos. Meu estômago revirou. Era um aviso: aqueles que entravam não saíam intactos. Um segundo palhaço surgiu atrás de mim, apontando para uma porta ao fundo do corredor, quase invisível. Tremendo, decidi seguir a indicação, sentindo cada sombra tentar me segurar, cada risada tentando me paralisar. Cada passo me fazia mergulhar mais fundo em um labirinto psicológico, onde o medo se tornava real e tangível, envolvendo-me completamente. Chegando à porta, percebi que ela era apenas uma ilusão. Ao atravessá-la, fui jogado em outra sala, maior, circular, com um palco no centro. Nele,
Figuras se contorciam em movimentos impossíveis, como se dançassem uma coreografia invisível, ao ritmo de uma música distorcida que parecia surgir das próprias paredes. Cada sombra parecia observar-me, julgando, avaliando, antecipando meus pensamentos. Um sussurro distante soou. O espetáculo começou, e você é a atração principal. Meu corpo tremeu, e percebi que cada ato, cada gesto, cada respiração estava sendo monitorado. O circo proibido não era apenas uma tenda, era uma prisão viva, faminta pelo medo de quem ousasse atravessar seu limiar. E naquele instante, compreendi que minha única escolha era avançar, enfrentando cada horror que surgisse, pois o circo não aceitava recuos, e cada passo em falso poderia custar não só minha sanidade, mas minha própria existência. Nunca imaginei que uma simples carta pudesse mudar minha vida para sempre. Era uma noite fria e silenciosa quando encontrei um envelope preto em minha porta, sem remetente, apenas com meu nome escrito em letras vermelhas que pareciam pulsar levemente à luz da lua. Dentro, um bilhete curto, mas direto. O Circo das Sombras aguarda você à meia-noite. Traga apenas coragem. Meu primeiro impulso foi rir e descartar o papel, mas uma sensação estranha me impediu. Um frio percorreu minha espinha. Inexplicavelmente, senti que precisava ir. A estrada até o local indicado era deserta, envolta em névoa que tornava cada árvore, cada poste, uma sombra ameaçadora. A luz da lua se misturava à neblina, criando formas que pareciam me observar a cada passo. Então, no fim da estrada, surgiu a tenda, grande, preta e vermelha, com luzes oscilantes que não pareciam naturais. Um cheiro forte de ferro e doce queimado me atingiu, e cada passo sobre a grama molhada fazia o som do meu próprio medo reverberar. Ao me aproximar da entrada, percebi sombras se contorcendo nas laterais da tenda, como se estivessem vivas, respirando junto comigo. Um palhaço surgiu diante da porta, imóvel, observando-me com olhos fundos e vazios, a maquiagem borrada como lágrimas negras. Ele sorriu, mas não havia alegria naquele gesto, apenas uma ameaça silenciosa. Um segundo palhaço apareceu à minha direita, carregando uma marionete que tinha meu rosto. Cada movimento da marionete correspondia a pensamentos que eu sequer queria admitir, lembrando-me de meus medos mais íntimos. Tremendo, decidi atravessar a entrada, e assim que meus pés tocaram o chão da tenda, senti o ar se tornar pesado, quase sólido, e o silêncio cortar meus ouvidos. À medida que avançava, vi sombras de outros palhaços e acrobatas, seus corpos alongados e deformados, com movimentos impossíveis, como se desafiassem a realidade. Uma risada gutural percorreu a tenda, e o chão começou a tremer sob meus pés. Cada passo que eu dava parecia aumentar a tensão no ar. Cada sombra se aproximava mais. Cada riso se tornava mais ensurdecedor. Um terceiro palhaço surgiu, apontando para o fundo da tenda, onde uma porta quase invisível se abria. Hesitei, mas percebi que era minha única chance de avançar, e comecei a caminhar, sentindo minhas pernas pesar a cada metro, como se o próprio medo tivesse peso físico. O corredor que segui parecia interminável, com paredes que se dobravam, sombras que se multiplicavam e sussurros que chamavam meu nome repetidamente. Cada reflexo no chão parecia ganhar vida própria, formando imagens de visitantes anteriores, todos com expressões de terror absoluto. Então, uma voz fina e distante ecoou: "Você chegou para participar do espetáculo, mas aqui, ninguém sai como entrou." Senti meu coração disparar e percebi que o Circo das Sombras não era apenas um lugar, mas uma prisão viva, capaz de transformar o medo em realidade. E naquele instante, compreendi que não havia caminho de volta. Cada passo que eu desse me levaria mais fundo no terror, e cada sombra que eu visse seria um lembrete de que o circo não perdoa, não cede e consome aqueles que ousam atravessar suas portas. Nunca imaginei que uma simples carta pudesse mudar minha vida para sempre.
Era uma noite fria e silenciosa quando encontrei o envelope preto em minha porta, sem remetente, apenas com meu nome escrito em letras vermelhas que pareciam pulsar levemente à luz da lua. Dentro, um bilhete curto, mas direto. O Circo das Sombras aguarda você à meia-noite. Traga apenas coragem. Meu primeiro impulso foi rir e descartar o papel, mas uma sensação estranha me impediu. Um frio percorreu minha espinha. Inexplicavelmente, senti que precisava ir. A estrada até o local indicado era deserta, envolta em névoa que tornava cada árvore, cada poste, uma sombra ameaçadora. A luz da lua se misturava à neblina, criando formas que pareciam me observar a cada passo. Então, no fim da estrada, surgiu a tenda, grande, preta e vermelha, com luzes oscilantes que não pareciam naturais. Um cheiro forte de ferro e doce queimado me atingiu, e cada passo sobre a grama molhada fazia o som do meu próprio medo reverberar. Ao me aproximar da entrada, percebi sombras se contorcendo nas laterais da tenda, como se estivessem vivas, respirando junto comigo. Um palhaço surgiu diante da porta, imóvel, observando-me com olhos fundos e vazios, a maquiagem borrada como lágrimas negras. Ele sorriu, mas não havia alegria naquele gesto, apenas uma ameaça silenciosa. Um segundo palhaço apareceu à minha direita, carregando uma marionete que tinha meu rosto. Cada movimento da marionete correspondia a pensamentos que eu sequer queria admitir, lembrando-me de meus medos mais íntimos. Tremendo, decidi atravessar a entrada, e assim que meus pés tocaram o chão da tenda, senti o ar se tornar pesado, quase sólido, e o silêncio cortar meus ouvidos. À medida que avançava, vi sombras de outros palhaços e acrobatas, seus corpos alongados e deformados, com movimentos impossíveis, como se desafiassem a realidade. Uma risada gutural percorreu a tenda, e o chão começou a tremer sob meus pés. Cada passo que eu dava parecia aumentar a tensão no ar. Cada sombra se aproximava mais. Cada riso se tornava mais ensurdecedor. Um terceiro palhaço surgiu, apontando para o fundo da tenda, onde uma porta quase invisível se abria. Hesitei, mas percebi que era minha única chance de avançar, e comecei a caminhar, sentindo minhas pernas pesar a cada metro, como se o próprio medo tivesse peso físico. O corredor que segui parecia interminável, com paredes que se dobravam, sombras que se multiplicavam e sussurros que chamavam meu nome repetidamente. Cada reflexo no chão parecia ganhar vida própria, formando imagens de visitantes anteriores, todos com expressões de terror absoluto. Então, uma voz fina e distante ecoou: "Você chegou para participar do espetáculo, mas aqui, ninguém sai como entrou." Senti meu coração disparar e percebi que o Circo das Sombras não era apenas um lugar, mas uma prisão viva, capaz de transformar o medo em realidade. E naquele instante, compreendi que não havia caminho de volta. Cada passo que eu desse me levaria mais fundo no terror, e cada sombra que eu visse seria um lembrete de que o circo não perdoa, não cede e consome aqueles que ousam atravessar suas portas. Tudo começou em uma noite aparentemente comum, quando uma carta preta, sem remetente, apareceu em minha porta. Apenas meu nome estava escrito em letras vermelhas que pareciam pulsar como sangue vivo. Dentro, um bilhete curto e direto: "O Circo das Sombras te escolheu. Traga coragem. À meia-noite." A princípio, pensei se tratar de uma brincadeira, mas algo naqueles caracteres saltava da página, como se me chamasse. Um frio percorreu minha espinha, e a curiosidade misturada ao medo me fez aceitar o convite. A estrada até o circo era deserta, envolta em uma névoa espessa que dificultava a visão. Cada árvore e cada poste de luz projetava sombras que pareciam mover-se por conta própria, como se me observassem. Então, surgiu à minha frente a tenda, enorme, preta e vermelha, com luzes tremeluzindo de maneira irregular. O ar carregava um cheiro estranho, mistura de ferro, doces queimados e algo indefinível, que me fez engolir em seco. Ao atravessar a entrada, percebi imediatamente que o circo não era apenas uma tenda comum.
O chão rangia sob meus pés e sombras se contorciam nas paredes, ganhando formas humanas grotescas. O espaço parecia vivo, respirando em sintonia com o meu próprio medo. No centro, figuras surgiam lentamente da escuridão. Palhaços com maquiagem borrada, acrobatas com membros desproporcionais e uma marionete com meu próprio rosto girando no ar, refletindo meus pensamentos mais sombrios. Cada movimento meu era replicado de forma distorcida, criando uma sensação de que minha própria mente estava sendo usada contra mim. Um palhaço aproximou-se, sem sorrir, observando cada gesto, cada hesitação. Seu silêncio era mais aterrador que qualquer grito. Outro surgiu carregando uma caixa de madeira antiga, contendo objetos macabros, dentes humanos, ossos pequenos, restos de roupas rasgadas. Era evidente que os visitantes anteriores não haviam saído ilesos. Uma risada gutural percorreu a tenda, fazendo o chão tremer sob meus pés. Cada sombra parecia ganhar vida própria, avançando de forma coordenada, como se obedecesse a uma vontade invisível. No fundo, uma porta surgiu, iluminada por uma luz fraca. Tremendo, decidi avançar, mas percebi que a tenda se deformava, corredores se alongando e encurtando, paredes dobrando-se, criando um labirinto vivo que dificultava cada passo em direção à saída. Risadas e sussurros distorcidos misturavam-se aos meus pensamentos, ampliando o terror psicológico. Cada reflexo em espelhos quebrados parecia ter vida própria, mostrando versões minhas, cada vez mais distorcidas, envelhecidas ou feridas, acompanhadas de sombras que imitavam meus movimentos de forma grotesca. Então, percebi que o circo não apenas se alimentava do medo, mas o materializava, tornando-o tangível. Meu corpo começou a tremer de forma involuntária e senti correntes invisíveis prenderem minhas mãos e pés. Um palhaço surgia atrás de cada passo, outro ao lado, e todos riam em uníssono, aumentando a sensação de sufocamento. A marionete girava cada vez mais rápido ao meu redor, refletindo não só meus movimentos, mas meus pensamentos e memórias mais dolorosas. O ar tornou-se pesado, quase sólido, e a sensação de ser observado se intensificou. A porta ao fundo parecia agora distante, impossível de alcançar. Então, uma voz baixa e gutural ecoou. O espetáculo chegou ao ponto de não retorno. Cada ato seu será registrado, cada medo consumido. Senti uma presença atrás de mim, fria e esmagadora, que parecia querer entrar em minha mente, mostrando imagens de horrores que eu nunca poderia esquecer. Visitantes anteriores sendo devorados pelas sombras, palhaços distorcidos brincando com corpos inertes e sussurros de loucura que insistiam em se instalar na minha mente. A tenda não era apenas física, mas uma manifestação viva do terror, um labirinto psicológico que desafiava a lógica. Cada passo em falso, cada respiração, cada hesitação me tornava mais vulnerável. E naquele instante, percebi que sobreviver exigiria não apenas coragem, mas uma resistência à sanidade que seria testada ao extremo. O circo das sombras não tinha limites, não tinha misericórdia, e cada segundo dentro dele aproximava-me mais de um destino sombrio, onde o medo não acabava, apenas se transformava, consumindo aqueles que ousavam atravessar suas cortinas. Tudo começou em uma noite fria e silenciosa, quando um envelope preto, sem remetente, apareceu em minha porta. As letras vermelhas que formavam meu nome pareciam pulsar à luz fraca do abajur. Dentro, um bilhete simples. O Circo das Sombras escolheu você. Traga coragem. À meia-noite. Meu primeiro impulso foi rir e descartar o papel, mas algo dentro de mim me impedia. Uma mistura de curiosidade e inquietação me fez seguir as instruções. A estrada até o local indicado estava deserta e coberta por uma névoa espessa que tornava impossível enxergar além de alguns metros. Cada árvore, cada poste de luz projetava sombras que pareciam se mover como se me observassem. Então, à distância, surgiu a tenda, enorme, preta e vermelha, iluminada por luzes tremeluzentes que piscavam de forma irregular. O ar carregava um cheiro forte e nauseante de ferro misturado a doces queimados.
Ao atravessar a entrada, senti o chão de madeira antiga rangendo sob meus pés, cada passo ecoando de maneira perturbadora. As paredes pareciam respirar e as sombras se contorciam de forma a ganhar vida própria, projetando formas humanas grotescas. Palhaços surgiam do nada, parados, observando cada gesto meu com olhos fundos e vazios, sorrisos largos e distorcidos, cheios de ameaça silenciosa. Um deles trouxe uma marionete com meu rosto, replicando cada movimento meu de forma grotesca, refletindo meus medos mais íntimos. Um segundo palhaço surgiu com uma caixa antiga, contendo objetos macabros, dentes humanos, ossos e restos de roupas de visitantes anteriores. Uma risada gutural ecoou pela tenda, e percebi que cada sombra, cada figura, cada som estava ali para me consumir psicologicamente. O corredor à frente parecia se alongar infinitamente, paredes dobrando-se, formando um labirinto vivo e inquietante. Reflexos em espelhos quebrados mostravam versões distorcidas de mim mesmo, envelhecidas, feridas, com expressões de terror absoluto. O ar tornou-se mais pesado, quase sólido, dificultando a respiração. Uma presença invisível parecia pressionar minha mente, tornando cada passo mais difícil. Uma voz baixa, gutural e distante disse: "O espetáculo começou, e você é a atração principal." Senti minhas pernas tremerem, o chão ceder e sombras avançarem de todos os lados, não fisicamente, mas como se atacassem minha própria sanidade. Cada gesto que eu fazia era observado, cada pensamento exposto e replicado pelas figuras grotescas. No centro da tenda, um palco surgiu, cercado por sombras que se contorciam e dançavam de maneira impossível. A marionete girava em torno de mim, projetando meus piores medos, enquanto palhaços seguravam uma faca pequena, girando lentamente, criando uma tensão insuportável. Uma porta pequena e iluminada surgiu ao fundo, prometendo saída, mas cada passo em sua direção parecia arrastar-me mais fundo no pesadelo, como se o circo estivesse vivo, moldando-se para me manter preso. Então, compreendi a verdade. O Circo das Sombras não era apenas um lugar de entretenimento, mas uma entidade viva, faminta pelo medo, prazer e sanidade de seus visitantes. E ali, no coração da tenda, cercado por risadas, sombras e ecos de antigos espectadores, percebi que meu maior desafio ainda estava por começar, e que cada decisão poderia significar a diferença entre a sanidade e a completa perdição dentro daquele espetáculo interminável. Tudo começou numa noite silenciosa, quando encontrei um envelope preto, sem remetente, deixado em minha porta. Meu nome estava escrito em letras vermelhas que pareciam pulsar à luz da lua. Dentro, um bilhete simples: "O Circo do Horror espera por você à meia-noite. Traga apenas coragem." Meu primeiro impulso foi rir e ignorar, mas uma sensação estranha me impediu. Um frio percorreu minha espinha e uma curiosidade sombria me obrigou a seguir o chamado. A estrada que levava ao circo era deserta, coberta por uma névoa densa que transformava cada árvore, poste sombra em figuras ameaçadoras, como se algo me observasse a cada passo. Entre a névoa, surgiu a tenda, enorme, preta e vermelha, com luzes tremeluzindo de forma irregular. O ar carregava cheiro de ferro queimado e doces queimados, provocando náusea e inquietação. Assim que cruzei a entrada, senti imediatamente que não se tratava de um circo comum. O chão rangia sob meus pés, e as sombras se contorciam nas paredes, ganhando formas humanas grotescas, dançando em movimentos impossíveis, como se desafiassem a lógica da realidade. Palhaços surgiam de forma repentina, parados, observando cada gesto meu com olhos fundos e vazios, seus sorrisos distorcidos transmitindo apenas ameaça. Um deles segurava uma marionete com meu próprio rosto, replicando cada gesto meu de forma grotesca, expondo meus medos mais íntimos. Outro palhaço surgiu, carregando uma caixa antiga contendo restos de visitantes anteriores, dentes humanos, ossos e pedaços de roupas rasgadas. Uma risada gutural percorreu a tenda. Percebi que cada sombra, cada figura, cada som estava ali para me consumir psicologicamente.
O corredor à frente parecia interminável, paredes se dobrando e alongando-se, criando um labirinto vivo que me impedia de avançar com facilidade. Reflexos em espelhos quebrados mostravam versões distorcidas de mim mesmo, envelhecidas, feridas, gritando em expressões de terror absoluto. O ar tornou-se quase sólido, dificultando cada respiração. Uma presença invisível parecia pressionar minha mente, ampliando meu desespero a cada passo. Uma voz baixa e gutural ecoou. O espetáculo começou, e você é a atração principal. Minhas pernas tremeram, o chão cedeu sob meus pés, e sombras avançaram de todos os lados, não fisicamente, mas atacando minha sanidade. Cada movimento meu era observado, cada pensamento exposto e replicado pelas figuras grotescas. No centro da tenda, um palco surgiu, cercado por sombras que se contorciam e dançavam de maneira impossível. A marionete girava ao meu redor, projetando meus piores pesadelos, enquanto um palhaço segurava uma faca pequena, girando lentamente, aumentando a tensão e o medo. Uma porta pequena e iluminada surgiu ao fundo, prometendo liberdade, mas cada passo em sua direção parecia arrastar-me mais fundo no pesadelo, como se a tenda estivesse viva, moldando-se para me manter prisioneiro. Então percebi, o circo do horror não era apenas um lugar de entretenimento, mas uma entidade viva, faminta pelo medo e pela sanidade daqueles que atravessavam suas cortinas. Ali, no coração da tenda, cercado por risadas, sombras e ecos de antigos visitantes, compreendi que meu maior desafio ainda estava por começar, e que cada decisão poderia ser a diferença entre sobreviver ou ser consumido para sempre pelo espetáculo macabro. Nunca imaginei que uma carta pudesse mudar tanto a minha vida. Era uma noite silenciosa, fria e sem estrelas quando encontrei, misteriosamente, um envelope preto em minha porta, sem remetente. Meu nome estava escrito em letras vermelhas que pareciam pulsar, como se respirassem. Dentro, havia apenas um bilhete. Você foi escolhida. O circo do além aguarda você à meia-noite. Traga coragem e não olhe para trás. Uma mistura de medo e curiosidade me empurrou a aceitar o convite, mesmo sabendo que algo sobrenatural estava por trás. A estrada até o local era deserta, coberta por uma neblina espessa que transformava árvores, postes e sombras em figuras ameaçadoras, como se algo invisível me observasse a cada passo. Então, surgiu à distância a tenda, gigantesca, preta e vermelha, iluminada por luzes trêmulas que piscavam de forma irregular, projetando sombras que pareciam se mover por vontade própria. O ar carregava um cheiro misto de ferro, doces queimados e algo indefinível, provocando náusea e inquietação. Ao atravessar a entrada, senti imediatamente que não se tratava de um circo comum. O chão de madeira rangia sob meus pés, e as sombras nas paredes se contorciam, formando figuras humanas grotescas e impossíveis, dançando em ritmos que desafiavam a lógica. Palhaços surgiam de forma súbita, imóveis, observando cada gesto meu com olhos fundos e vazios, seus sorrisos largos e distorcidos transmitindo pura ameaça. Um deles carregava uma marionete com meu próprio rosto, reproduzindo cada movimento meu de forma grotesca, expondo meus piores medos e pensamentos mais íntimos. Outro palhaço apareceu com uma caixa antiga contendo restos de visitantes anteriores, dentes humanos, ossos e pedaços de roupas rasgadas. Uma risada gutural ecoou. Percebi que cada sombra, cada figura e cada som estava ali para consumir minha sanidade. O corredor à frente parecia interminável, as paredes se dobrando e alongando-se, transformando o espaço em um labirinto vivo e inquietante. Reflexos em espelhos quebrados mostravam versões distorcidas de mim mesmo, envelhecido, ferido, com expressões de terror absoluto. O ar tornou-se quase sólido, dificultando a respiração, e senti uma presença invisível pressionando minha mente, amplificando meu desespero. Uma voz baixa, gutural e distante ecoou. O espetáculo começou, e você é a atração principal. Minhas pernas tremeram, o chão cedeu sob meus pés, e sombras avançaram de todos os lados, atacando minha sanidade mais do que meu corpo.
Cada gesto meu era observado, cada pensamento exposto e replicado pelas figuras grotescas. No centro da tenda, um palco surgiu, cercado por sombras que se contorciam e dançavam de maneira impossível. A marionete girava ao meu redor, projetando meus piores pesadelos, enquanto um palhaço girava uma faca lentamente, aumentando a tensão insuportável. Uma pequena porta iluminada surgiu ao fundo, prometendo liberdade, mas cada passo em sua direção parecia arrastar-me mais fundo no pesadelo, como se a tenda estivesse viva, moldando-se para me manter preso. Então percebi, o circo do além não era apenas um lugar de entretenimento, mas uma entidade viva, faminta pelo medo e sanidade daqueles que ousavam atravessar suas cortinas. Ali, cercado por rezadas, sombras e ecos de antigos visitantes, compreendi que meu verdadeiro teste estava apenas começando e que cada decisão poderia significar a diferença entre sobreviver ou ser consumido para sempre pelo horror interminável do espetáculo.